Nuestro tema de hoy es el juicio investigador o juicio previo al advenimiento, que ocurre antes del regreso de Jesús. Un proceso de prueba que se inició en 1844 y finaliza con el cierre de la Puerta de la Gracia. Pero ¿saben qué consiste ese juicio? ¿Qué significa? Para ayudarnos a pensar en este tema a luz de la Biblia, hoy recibo al pastor Alberto Tim, doctor en teología. Muchas gracias, Pastor Tim, por estar con nosotros. Voy a comenzar con una pregunta fundamental. ¿Qué base bíblica hay para que creamos en un juicio previo al advenimiento, es decir, que sucede antes del regreso de Jesús? Algunos cristianos y hasta algunos adventistas críticos de la doctrina del santuario dicen que en San Juan capítulo 5, 24, tú tienes una base para decir que los hijos de Dios no, no participan del juicio. Pero la Reina Valera 60 y las demás traduce el texto de manera correcta, aunque el término en griego es crisis, o sea, juicio. Mira cómo el texto nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En realidad, el texto aquí es condenación y no simplemente juicio. Desmond Ford decía que no había bases bíblicas para un juicio del pueblo de Dios en la Biblia. Pero después, William Shea sacó un libro titulado Selected Studies on Prophetic Interpretation. Ele está disponível também a uma edição vieja publicada por Aces, onde ele menciona por lo menos 20 juicios de Dios, del pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento. E tienes vários exemplos deles. Pode ser um juízo de uma persona, de mais de uma persona, de um grupo e de uma nação. O clássico é Ezequiel capítulo 1 a 10, onde Deus viene a juzgar su pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento también tenemos algunos textos muy significativos, y uno de ellos, por ejemplo, es San Mateo, capítulo 25, y allí tú tienes el juicio de las naciones en este capítulo. Yo me refiero a San Mateo capítulo 25. Y si tú fueres a ver aquí, tú tienes dos grupos. Diz que hay las ovejas y los cabritos. Si el pueblo de Dios no es juzgado, entonces tendría que haber solo cabritos aquí, que son los que están en estado de perdición. Pero además de los cabritos están también las ovejas. Entonces, por supuesto, los dos grupos están allí involucrados. Pero para mí, un capítulo fundamental es San Mateo capítulo 22, la parábola de la fiesta de las bodas, del verso 1 a 14. ¿Te acuerdas que el rey hizo una fiesta de bodas a su hijo? Y entonces los convidados, los invitados no aceptaron, y entonces invitaron otras personas. Pero antes del inicio de la fiesta de las bodas, el rey viene y mira a los convidados. Mira uno, oh, está bien, el otro, así por adelante, pero encuentra un que no tiene el vestido de boda. Caramba, y entonces él dijo: amigo, el verso 12, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el rugir de dientes. Entonces, esta boda aquí representa el pueblo de Dios, no de la afuera, porque los convidados eran personas que llegaron allá. Y entonces esto ocurre, este mirar
ver a los convidados ocorre antes del inicio de la fiesta en una condición onde todavía se puede revertir la condición, porque el tipo es sacado y puesto afuera en las tinieblas. Se isto não é uma ideia del juicio investigador del pueblo de Dios, entonces me gustaría saber qué es. Muy claro, para mí não há dúvida. Agora, em quanto ao elemento de tempo, tu tienes que dar uma mirada em Daniel capítulo 7. E aqui em Daniel 7, tu tienes del verso 9 en adelante, dice, estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como llana limpia, su trono, llamas de fuego, y las ruedas, símbolo de movilidad, las ruedas del mismo fuego ardiente. Y entonces dice el verso 10, el río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y entonces, tú vas a ver un poquito más adelante una descripción de la venida del Hijo del Hombre también allí. Y el verso 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Aqui há uma alusão a las nubes del cielo. Algumas pessoas creem que toda alusão a las nubes del cielo representa a segunda venida. Pero o texto mesmo diz aqui que não é para uma venida para esta tierra, é el Hijo del Hombre, que es Jesús, indo al anciano de días, que é o Padre, para empezar el proceso de juicio. E se vas entonces a hacer el paralelismo del capítulo 7 con el 8, porque te acuerdas que el libro de Daniel tiene muchos paralelos, o sea, es un paralelismo para ampliación. El capítulo 8, el verso 9 en adelante, habla también del cuerno pequeño, que empieza pequeño y crece mucho, y entonces se vuelve contra el santuario y contra el pueblo de Dios, contra el príncipe sacerdote del santuario. Y entonces viene la pregunta, ¿hasta cuándo va a quedar esta desgracia? O sea, esa abominación que genera desolación. Y entonces un ser angelical dice, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario va a ser purificado. Yo me refiero a Daniel 8:14. E então Daniel quedou muito enfermo praticamente porque o texto diz que era para os postreros dias, para o fim del tiempo. E no capítulo 9 viene Gabriel para aclarar o sentido de la profecia de las tardes e manhãs que não estavam claras. E então empieza com o período desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén 70 semanas. Algunos podem dizer, pero mire, esse ano de 457 é flojito. Não, temos materiais muito buenos que hablam de las evidências históricas e arqueológicas desse período, que é, por exemplo, esse livro The Chronology of Ezra 7, de Linwood e Siegfried Horn e Linwood, e há outros também. Então, temos base suficiente para chegarmos a 1844. ¿Por qué es necesario un juicio previo al regreso de Jesús? Temos suficientes evidências em la Bíblia para crer em um juízo del pueblo de Dios também. Pero, por exemplo, em 2 Coríntios 5, 10 diz, porque é necessário que todos nós outros, e Pablo estava involucrado, comparezcamos ante o tribunal de Cristo.
E também Apocalipse capítulo 11, verso 1, habla de medir el santuário, el altar e los adoradores del santuário, que são o povo de Deus. Agora, isto é claro, pero há ponto. Si tú crees que la persona cuando muere, no muere, pero queda viva y va en la muerte, el alma va directo al cielo o al paraíso, como quieres, o al infierno, entonces la idea de un juicio investigador de los muertos no hace sentido porque ya están en su recompensa. ¿Por qué juzgarlos? Ya están allá. Solo si tú crees que los muertos quedan en la sepultura hasta la mañana de la resurrección. El otro punto clave es la idea, o sea, el concepto bíblico, el tema predominante del gran conflicto o del conflicto de los siglos, el conflicto cósmico histórico, onde Dios es acusado por Satanás de ser injusto. Si este es el caso que el pueblo de Dios, perdón, que Dios mismo es acusado, no solo el pueblo, pero Dios mismo es acusado por Satanás, Dios se somete al sistema de juicio, el proceso de juicio para sacar todas las dudas de las personas. Y si alguien tiene que ser juzgado antes de la resurrección, porque la resurrección ya es la recompensa. O vas a resucitar en la primera resurrección para la vida eterna, o en la segunda para la condenación y destrucción. Entonces no hay más reversión. Hasta Morris Venden diz lo seguinte em de seus artículos, sacado há muitos anos, onde ele diz como sentiria se Billy Graham, o grande evangelista do século XX, não estiver no cielo e chegando allá tu encuentras que Adolf Hitler é tu vecino de casa. Caramba! Tu vas quedar, estou em la ubicação correcta? E como este tipo aún viene a ser mi vecino de puerta? Entonces, é certo que ele não está sugerindo que Hitler vai estar no cielo e tampouco que Billy Graham não vai estar. Está sugerindo simplesmente que o cielo vai ser um lugar de surpresas. Deus não quer correr o risco de dudas em suas criaturas, em sua criação. Então, ele se somete ao juízo para aclarar todas as coisas. E como diz Helena de White, o acto culminante deste processo vai ser quando o próprio Lucifer, Satanás, vai reconhecer a justiça de Deus. ¿Y yo puedo saber cuándo pasará mi nombre en la corte? Helena de White tem uma cita que diz: pronto, el juicio va a pasar de los muertos a los vivos. Não sabemos quando. Agora, algunos se perguntam, imagina que hoje ou mañana mi nombre viene delante del tribunal e entonces yo voy a perder mi libre albedrío. E entonces vai ocorrer como se fuera uma semi-predestinação. Não é assim. Helena de White está simplesmente falando da solemnidade de los tiempos. Se termina com los muertos e empieza com los vivos, é porque pronto o processo de juízo vai terminar. Agora, isto não hace se mi nombre empieza hoje, eu creio que o processo queda, continua, porque o cierre de la puerta de la gracia vai ser antes de las 7 últimas plagas e antes da segunda venida. Então, não há cierres para cada indivíduo, será um cierre ali, excepto se eu vou a morrer antes. Então, é outra questão. Pero, o ponto é que a presciência divina, ou seja, seu conhecimento do futuro é absoluto e não causativo. Não é porque Deus sabe que as coisas vão a ocorrer, pero porque elas vão a ocorrer, Deus lo sabe. Pero aunque Ele sabe se eu vou a me perder ou salvar, lo sabe. Pero aún assim eu tenho livre albedrío. E nós não temos como explicar isso porque somos criação e Deus é o Criador. Pero ¿no fue el juicio investigador una creación de los adventistas para disfrazar el gran chasco de 1844?
Bueno, equívoco no de la cronología, que es muy sólida, e hasta não somos os únicos que creíam nisto. Outros protestantes também creíam naquele entonces, com as fechas de 1843, 44 e outros 47, pero havia um consenso, praticamente uma conclusão de que a década de 1840. Hasta eu estuve em Haifa, e lá, a fé Bahá'í, eles também creem em 1844, como não somos só nós outros. Então, há uma base. O erro estava em relação com o evento. Alguns creiam porque habla com as nuvens do cielo que vendria a esta terra. Não. Era uma transição en el santuário celestial. Agora, se tu me dizes que chascos generam, perdão, que chascos desqualificam um movimento, então te digo que nem a um cristiano tendrías que ser. Por uma simples razão. O período de las 2300 tardes e mañanas ou anos empieza com o chasco del exílio babilônico e la restauração, quando o pueblo volveu a Jerusalém para a restauração da cidade, de los muros e del templo. La cruz de Jesus não foi por acaso um chasco? Se tienes dúvidas, leas então o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Dos de los discípulos estavam em caminho de Emaús e hasta dijeron a Jesus: mira, tu eres el único que não sabe que passou em Jerusalém, que Jesus, um homem poderoso em suas ações, morreu, foi crucificado, e a horas del terceiro dia e nada passa. E nós outros creíamos que ele iria restaurar nossa liberdade del juego romano. Mira, e lo mesmo ocorreu também al final del período. Agora, chascos generam bendições. Dos coisas, la ruptura com la tradição e um novo início. Este chasco, humanamente hablando, foi uma gran bendição. Deus poderia ter outras formas, pero sociológicamente hablando não foi el chasco. Nós não teríamos generado todo este processo de restauração de la verdade, porque as pessoas começaram a estudar sua Bíblia para buscar uma resposta ao chasco e encontraram respostas para a quantidade de perguntas que aún não haviam hecho. Isso generou todo um processo de restauração da verdade, que é o movimento adventista. Nuestra última pregunta, pastor. ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros hoy con este tema del juicio investigador? Se fores abrir a Bíblia em Levítico 16 e também 23, tu tienes a posição ou o estilo de vida, a atitude do povo de Deus en el gran dia de la expiação, que cada ano en el calendário judío havia o dia de la expiação. E nós outros creemos que desde 1844 hasta o cierre de la Puerta de Gracia, estamos também bajo o antitípico dia de la expiação. Por supuesto, há depois a questão del milênio, pero ali. Isto exige uma atitude muito importante de nossa parte. A mim me gusta muito um texto del Salmo, capítulo 24, e los versos 3 e 4. Eu creio que esses são textos que podem ajudar-nos nesse ponto. Mira o que diz a Bíblia. Quem subirá ao monte de Jeová? E quem estará em seu lugar santo? El limpio de manos e puro de coração, que não ha elevado sua alma a coisas vanas, nem jurado com engano. Então, ser limpio de manos e puro de coração é uma coisa muito importante para aqueles que estão vivendo conscientemente bajo o antitípico dia de la expiação. E qual é o propósito do dia de la expiação? Ou de todo o sistema do santuário que empieza com os altares patriarcales, o tabernáculo mosaico, o templo de Jerusalém, la cruz e a ministração de Cristo no santuário celestial?
simplesmente uma: preparar a ti e a mim para vivermos com Deus em su santuário. Pero tu puedes me contestar dizendo, mira, pero em Apocalipse 21, 22 Juan diz que não viu santuário. Mira, dijo que não lo viu, el santuário, pero não que não existe. Porque se formos abrir a Bíblia em de los capítulos mais hermosos del Apocalipse, que é o capítulo 7, tu tienes del verso 9 em adelante la gran multitud vestido com roupas blancas. E então te acuerdas que de los ancianos pergunta estes vestidos, verso 13, de vestidos de roupas blancas, quem são e de onde ha venido? E Juan contesta, Senhor, tu lo sabes. E ele me dijo, esses são os que han salido de la gran tribulación e han lavado sus roupas, e se ha emblanquecido en la sangre del Cordeiro. Por isto estão delante del trono de Deus, e le sirven dia e noite em su templo. E ele que está sentado sobre el trono estenderá su tabernáculo sobre ele. Aqui tu vas ver uma descrição do templo santuário de Deus. Adentro está o trono de Deus e todos os remidos todos os salvos vão a adorar a Deus em su templo. Tu e eu temos que estar allá. Se não estivermos, será a maior desgraça de tu vida. Pero que Deus nos conceda esta bendición y esta gracia. Es mi deseo y mi oración. Amén. Amén. Gracias, Pastor Tim, y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.